Nessa aula sobre meditação, trataremos dos desafios que enfrentamos para conseguir meditar no meio do mundo, dos nossos afazeres, e conseguimos ter uma vida mais contemplativa. Sejam todos bem-vindos ao canal Ouvido no Coração de Deus. Eu sou a Flávia Guilherme, da comunidade da União de Famílias de Schanstatt, e estou aqui para te ajudar a experimentar o amor de Deus na sua vida. Vamos todos rumo ao céu. Na nossa última aula, a gente falou da importância que o Padre Kentenich dava à meditação da vida diária como uma escola de amor, como uma forma da gente encontrar com Deus no nosso dia a dia. Porém, a gente sabe que quando a gente tenta mudar o ritmo da nossa vida para dar um maior lugar, um maior espaço para essa dimensão sobrenatural, essa dimensão mais contemplativa, nós vamos encontrar inúmeras dificuldades para colocar em prática. Então, hoje vamos tentar ver quais são essas dificuldades e como que a gente pode resolvê-las. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter é decidir meditar. É a gente ver como a meditação é importante para a nossa vida, né, e tomar essa decisão. Depois, a gente precisa entender que essa pequena parada durante o nosso dia para tentar enxergar Deus se comunicando conosco é essencial para a gente ter essa maior intimidade com Ele. Né? Ou a gente consegue encontrar Deus nas criaturas, né, nas circunstâncias, nos acontecimentos, ou esse Deus vai ficar inalcançável para nós. A gente vai viver só com a teoria, né? Deus existe, mas não sei onde Ele está. Né? É importante a gente parar para conseguir encontrar Deus na nossa vida. Né? No trabalho, nas coisas, né? Então a gente pode até ter um contato eventual com Ele, a gente às vezes faz uma oração, ou mesmo vai na igreja, assiste uma missa, mas assim, Ele fica muito distante, Ele parece que não faz parte da nossa vida. Às vezes Ele vira só um compromisso que a gente tem que cumprir, né? Não uma pessoa com quem a gente se relaciona. Então, na prática, né, a gente pode até falar que é cristão, mas na prática a gente vive como se fosse pagão. Então, a gente deve buscar a Deus, não somente esse Deus transcendente que está lá no céu, né, ou que está na igreja, ou que está na Eucaristia. Óbvio, a gente precisa procurar Deus lá também, né? Mas a gente precisa se preocupar em encontrar a Deus na nossa vida. Né? Ele é a causa primeira de tudo, Ele colocou tudo à nossa disposição, né? Só que Ele quer que a gente encontre com Ele através das causas segundas. O que são as causas segundas? São as pessoas e as coisas que Ele criou, né? E Ele utiliza dessas causas segundas, né, dos acontecimentos, das pessoas, da natureza, para demonstrar o amor que Ele tem conosco. Então, claro que a gente tem um momento sublime de encontro com Deus na Sagrada Comunhão, na Eucaristia, quando Ele está realmente presente, né, ele se torna uma só carne conosco, né, com corpo, sangue, alma e divindade. Isso é um momento muito privilegiado, o momento da Eucaristia. Só que Ele não é só naquele momento que Ele quer encontrar conosco. Ele quer se encontrar conosco no nosso dia a dia, através dos acontecimentos, através das pessoas. E a gente precisa aprender a abrir nossos olhos para poder enxergar esses momentos onde Ele está procurando a cada um de nós para nos amar e para demonstrar seu amor. Então, o que a gente precisa fazer? Não desistir frente às dificuldades. Porque depois que a gente entende a importância da meditação e a gente se decide, falando, não, agora vai, vamos colocar em prática. A gente pode se sentir desanimado, né, quando a gente vê esses imensos desafios que se colocam no nosso caminho. Né? Parece que tudo nos puxa para fora de nós mesmos, para essa extroversão, para viver só, fazer, né, acontecer. Né? Todo o nosso mundo é voltado para o mundo exterior. Então, a gente sente essa força puxando a gente para fora. Né? E isso quer fazer com que a gente não pare para enxergar nós mesmos, para olhar para dentro de nós, né, e buscarmos Deus em nossa vida. A gente pode até, às vezes, ter umas tentativas falhas de meditar, né, isso é importante colocar aqui para vocês que estão começando o curso, que às vezes a gente pode começar e parar, mas o importante é sempre recomeçar e não desanimar. Essa constância vem com o tempo.
E então não desista, não desista. A gente sabe que não é fácil, que tudo conspira contra, mas o meu testemunho para você, o objetivo desse curso é te ajudar, é pegar pela mão e falar, ó, é possível, a gente consegue, né? Precisa só de um pouquinho de perseverança e de insistência. Então a gente não pode pensar que a meditação não é para nós, que não é do meu temperamento, né? A gente tem que saber que a meditação é para todos, porque Deus ama a todos, com cada temperamento, com cada circunstância, e Ele quer encontrar cada um de nós nessa vida, né? Na nossa vida. Então o Padre Kentenich, né, mais uma frase dele, ele fala assim: há quem pense que a oração meditativa está reservada para os sacerdotes e religiosos. Os leigos, mais ainda, os simples trabalhadores, não seriam capazes e nem estariam chamados a fazê-la. Todavia, este é um grande erro. Não somente há santos na vida diária, atrás dos muros conventuais, mas também santos que usam também hábitos religiosos, mas também, principalmente, em trajes seculares, em meio do amaranhado e das lutas da vida cotidiana. Estes são encontrados em todas as ocasiões e estados de vida. Então ele está falando que a meditação é para todo mundo, não só para quem está, né, os religiosos, os sacerdotes, ou aqueles que vivem atrás dos muros conventuais. A meditação é para todos. Então meditar num mundo tão agitado como o nosso realmente é uma tarefa heróica. E se a gente não tiver um método adequado e constância nessa atitude, claro, contando com a ajuda do Espírito Santo, será praticamente impossível conseguir meditar, né? O Padre Kentenich dizia que uma das virtudes que ele mais admirava era a fidelidade. Então, o que é essa fidelidade? A fidelidade de recomeçar a cada queda, a cada fracasso. Então, a gente não deve desanimar se a gente não consegue logo colocar a meditação em prática, mas sempre ter a coragem de tentar novamente. E esse curso, já vou repetir, vai ajudar você nisso, a ter essa constância, porque a cada dia, 10, 15 minutinhos de vídeo que vai te ajudar a colocar a meditação na prática. Então, o primeiro passo é pedir o auxílio ao Espírito Santo. Então, a gente sempre precisa implorar essa graça do alto, especialmente os dons do Espírito Santo. Também precisamos pedir a poderosa intercessão do nosso santo anjo da guarda. Ele é um ser muito poderoso e ele nos foi presenteado por Deus para nos guardar, iluminar e conduzir ao céu. Nós somos as criaturas prediletas de Deus, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, para nos ajudar a um dia estar com Deus de novo no céu, Ele deu essas criaturas sumamente poderosas, e que nos amam também com um amor infinito, que é o nosso santo anjo da guarda. E ele é um dos mais interessados que a gente consiga colocar a meditação da vida diária na prática, né? E porque ele sabe dessa importância do nosso contato mais íntimo com Deus. E para chegarmos lá, ele nos quer ajudar a colocar em prática a meditação. Também mais agora um ensinamento do Padre Rafael Fernandes. Vou ler para vocês. O objetivo próprio da meditação é aprofundar e tornar mais íntima a nossa relação de amor com Deus. Se meditarmos uma ideia, é para degustar a verdade ou realidade que ela representa, a fim de que, além do nosso intelecto, penetre em nosso coração. Porque quando se trata do nosso vínculo de amor com Deus e do amor que Ele tem por nós e que espera que nós lhe devolvemos, não bastam conceitos nem meras ideias. A meditação é como a raiz de uma árvore, o que sustenta a árvore. Quando vem tormentas e tempestades, não é a copa nem as folhas, mas as raízes. Quanto mais profundas são as raízes de uma árvore, mais capacidade ela tem de superar os embates do tempo. Inclusive, as tormentas as vão firmando, porque suas raízes vão se fincando na profundidade. O vento pode lhes arrancar um tanto de galhos e folhas, mas a árvore continua em pé. Porém, quando as raízes são escassas, mesmo que tenha uma folhagem muito frondosa e um grande tronco, facilmente um temporal a derrubará. A meditação nos arraiga no coração de Deus. Então, essa é a importância da meditação, criar raízes para que a gente se aprofunde, para que a gente fique cada vez mais vinculado no coração de Deus.
Então agora eu vou dar só assim um esboço de como é essa meditação da vida diária. Claro que nas próximas aulas a gente vai se aprofundar e ter um pouco mais de detalhe, mas vou dar aqui uma visão geral para vocês. Então a prática da meditação da vida diária ensinada pelo Padre Kentenich, ela possui algumas etapas. A primeira etapa é a preparação. Então são 3 tipos de preparação. A preparação remota, a preparação próxima e a preparação imediata. Depois vem o desenvolvimento da meditação, com o início, desenvolvimento e conclusão. E, claro, nas próximas aulas a gente vai detalhar bem certinho isso para você, né? E a partir da semana que vem serão as aulas práticas. Cada aula vai ser um exercício prático de meditação para você ver como é possível meditar e como, com o tempo, você vai conseguindo enxergar o amor de Deus na sua vida. Então, assim, o primeiro passo é escolher um horário do dia no qual você vai realizar a meditação. Nesse começo, é cerca de 10, 15 minutos, a gente não precisa mais que isso. Por isso que essas aulas também são mais ou menos nesse tempo, mesmo as teóricas, para vocês verem como é possível parar esse tempo para se encontrar com Deus. Depois, a gente precisa escolher um lugar adequado, onde a gente não vai ser interrompido. De preferência, ter alguma coisa que nos remeta ao mundo sobrenatural, né? Como uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, né? A gente também vai, quando a gente chegar nesse local, respirar um pouco mais profundamente, fechar os nossos olhos e a gente se coloca na presença de Deus. Aí a gente faz uma oração inicial, pedindo as luzes do Espírito Santo, o auxílio do nosso anjo da guarda para a gente fazer uma boa meditação. Depois a gente escolhe sobre o que a gente vai meditar, né? Nesse começo, quando a gente está iniciando, é bom a gente ter algum texto que nos ajude, né? Normalmente uma passagem bíblica ou um trecho de um livro de oração. Depois, com a prática, a gente pode pegar como matéria um acontecimento da nossa vida, porque esse acontecimento da nossa vida, meditar sobre isso, é o que a meditação da vida diária nos propõe, né? Que é o que o Padre Kentenich nos ensinou. Mas vocês vão ver que com o andar do curso a gente vai fazendo, primeiro a gente vai meditar sobre passagens bíblicas, depois com livro de oração, até a gente conseguir chegar nesses exemplos práticos de meditação de acontecimento da vida diária. É tudo orgânico, vamos caminhando um passinho de cada vez, né? Depois que a gente lê o texto, né, ou pensou naquele acontecimento, o Padre Kentenich nos propõe 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas vão nos ajudar nesse momento de encontro com Deus. Então, qual que é a primeira pergunta? O que Deus quer me dizer com isso, né? Através desse texto, desse fato, dessa circunstância? A segunda pergunta é o que eu digo a mim mesmo. E a terceira pergunta é o que eu respondo a Deus. A pergunta mais importante vai ser essa última, porque é nela que a gente entra mesmo na oração meditativa. Quando a gente fala que a gente responde, não significa assim necessariamente um propósito, uma coisa prática, mas uma resposta de amor, né? Uma resposta do coração, porque a gente vai enxergar Deus agindo na nossa vida, vai enxergar esse ato de amor de Deus por nós, então a gente também responde com amor. A gente dá esse nosso sim a esse acontecimento, né? a esse fato que Deus proporcionou na nossa vida, e a gente responde com amor. E é uma conversa muito pessoal, né? Então a gente pode expressar esse amor através da gratidão, né, de um arrependimento ou até de um pedido. E a gente termina a meditação com uma oração de ação de graças, né? E para quem quiser, isso assim eu recomendo para todo mundo. A gente tem um caderninho onde a gente vai anotar, né, essas inspirações, alguma coisa que nos tocou durante a nossa meditação. E é muito bom ter esse caderno, porque às vezes passa um tempo e a gente pode ressaborear, né, reviver aquelas meditações, lendo o nosso caderno pessoal, vendo o que a gente anotou, né, e poder agradecer de novo todas as vezes que a gente conseguiu enxergar Deus nos amando, né, Deus agindo na nossa vida. Além de agradecer, né, a Jesus, também a Nossa Senhora, pela meditação, ou se a gente também pode pedir perdão, se a gente viu que a gente não conseguiu meditar bem, às vezes a gente pode concluir com algum propósito, alguma coisa prática.
Esse propósito não é essencial, mas às vezes a gente é inspirado a ter alguma ação, né? E aí, pouco a pouco, né, com dedicação, desse alguns momentos do nosso dia para meditar, vocês vão ver 10, 15 minutos. Não precisa mais do que isso no começo, né? A gente vai aumentando esse nosso amor e a nossa vinculação ao nosso Pai do céu, que nos ama com amor infinito. E aí, está animado para conhecer mais sobre a meditação da vida diária? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre essa aula, sobre a aula passada, vocês podem enviar um e-mail para ouvidonocoraçãodedeus, tudo junto, sem acento e sem cedilha, @gmail.com, ou mandar pelas minhas redes sociais. Pode ser pelo Instagram, que é Flávia NC Guelard, ou no Facebook também, Flávia Nunes Costa Guelard. Então, na nossa próxima aula, a gente vai explicar mais detalhadamente as características da meditação da vida diária e no que ela é diferente dos outros tipos de oração meditativa. Então, fiquem com Deus, até mais. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, dá um clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!